Êxodo 20, versículo 18 e 19. Depois a gente vai no Êxodo 24 e 18. Êxodo 20, 18 e 19. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e foi de longe. Repete comigo assim, irmãos: trovões, relâmpagos, sonido de buzina, o monte fumegando. E a Bíblia diz: olha, o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Versículo 19: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Capítulo 24, versículo 18. Versículo 15. 24, 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. O que cobriu o monte, irmãos? Repete comigo assim: a nuvem cobriu o monte. Versículo 16: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Fala assim: Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Abaixa o 2, por favor. Essa é a tua palavra, Senhor. Nós queremos o teu evangelho. Nós queremos o teu poder, da tua glória. Nós queremos a tua graça. Revela-te a nós, Jesus, tua vontade. Aquece o nosso coração nessa noite. Nós queremos ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor planejou antes mesmo de nós estarmos aqui, aquilo que o Senhor colocou no coração para nos entregar. Revela-te a nós, Deus, essa noite. Senhor, eu quero orar pela vida dos seus filhos que se encontram desanimados. Coloca a mão no seu coração. Pela vida daqueles que se encontram desanimados, pela vida daqueles que se encontram, que chegou aqui, Pai, precisando de uma resposta. Eu oro pela vida dos seus filhos, que eles possam, meu Pai, encontrar a resposta no Senhor, e que a sua palavra possa acender uma chama no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos? Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje, nessa noite, a respeito dessa passagem que nós lemos, Êxodo 20, versículo 18 e 19. E Êxodo 24, no versículo 15 até o 18, aonde a Bíblia vai dizer, queridos, que o povo de Israel, eles não queriam entrar diante de Deus, eles não queriam ouvir diante de Deus, diretamente de Deus. E o tema dessa mensagem, irmãos,
quem vai entrar na nuvem? Quem vai entrar na nuvem? Por que, irmãos, essa mensagem? Por que essa palavra? Por que esse tema? Aqui no texto nós vamos ver que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, e agora o próprio Deus queria estabelecer uma aliança, um relacionamento, onde o povo seria totalmente seu, e que Deus, através dessa aliança, seria estabelecido um relacionamento com eles. Um relacionamento, amados, pautado em intimidade, em diálogo, pautado em amizade. Só que nesses versículos que nós lemos, nós vamos enxergar, nós vamos ver que o povo não quis, Moisés sim. O povo disse: olha, abra sua Bíblia aí, deixa sua Bíblia aberta aí, Êxodo 20, olha o que a Bíblia fala, versículo 18: quando o povo viu trovões, relâmpagos, subindo de buzina, o monte fumegando, eles retirou-se para longe. E eles falaram assim com Moisés: olha, Moisés, fala tu conosco, Deus não. A sua voz nós queremos ouvir. Então, se você quiser subir um monte, se você quiser entrar na nuvem, se você quiser conversar com Deus, conversa com Deus e traz para nós a direção. Mas nós não, nós queremos ficar de longe. Nós queremos viver longe desse Deus. Por quê? Porque há trovões, porque há relâmpago, porque há sonido de buzina, porque é muito forte isso. E no versículo 15 até o 18 do capítulo 24 de Êxodo, vai dizer, queridos, que Moisés fez isso. Moisés subiu o monte, Moisés entrou na nuvem. De antemão eu quero te dizer nessa noite que Deus ele está à procura de homens e mulheres que não tenham medo da morte. Deus está à procura de pessoas que só querem ver Jesus, que querem de fato conhecer a Jesus. E Jesus, na sua vez, Ele quer estabelecer uma amizade conosco, como foi com Moisés. Deus ele quer levantar homens e mulheres assim, que vai entrar na nuvem, que vai entrar na nuvem de glória, que vai conversar com Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. O escritor aos Hebreus ele começa dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, antigamente Deus ele falou aos pais pelos profetas, mas nesses dias Ele resolveu falar a nós, entregar a nós, compartilhar conosco através do Filho. E olha que interessante, amados, todo o Velho Testamento você vai ver isso acontecendo. Deus ele falando através dos profetas, grandes homens de Deus, havendo
Deus antigamente, olha o que a Bíblia está dizendo, falado aos pais através dos profetas. Nesses dias, nesses últimos dias, Ele falou-nos através do Filho. Então, irmãos, hoje Jesus Cristo Ele está se revelando a nós. Nesses dias, Jesus Ele está revelando o seu coração para cada um de nós. E a mesma pergunta ela é colocada para nós nesses dias: quem vai entrar na nuvem? Quantas pessoas, irmãos, que estão terceirizando a responsabilidade de conhecer a Deus, sendo que a nossa responsabilidade recai individualmente falando sobre cada um de nós. Essa responsabilidade não é minha de fazer você conhecer a Deus na sua essência. Essa responsabilidade é sua, de conhecer a Deus, de se jogar em Deus. Então, irmãos, essa responsabilidade não é do seu irmão. Embora em algum momento nós vamos contribuir para que isso aconteça, porque a Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. É inevitável ser membro um do outro e não contribuir para o crescimento. E o conhecimento e o crescimento é em relação a conhecer a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, irmãos, antigamente pelos profetas, hoje pelo Filho. E olha o que Jesus Cristo falou em João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. João 15. Vamos lá. Quem está entendendo, diga amém. João 15. Olha o que Jesus Cristo falou. O escritor dos Hebreus vai dizer: antigamente ele falou pelos profetas, nesses dias ele falou pelo Filho, através de Cristo. E olha o que Jesus Cristo falou. Versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Pela palavra que vos tenho. Espera aí, vamos lá. Hebreus 1 e 2. Havendo antigamente falado pelos profetas aos pais, nesses dias falou pelo Filho. Olha o que Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim dá fruto, que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: está em mim. Está em quem? Nele. Então o nosso papel é permanecer em Jesus. Está em mim, e eu e vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe, lance no fogo e arde. Se vós não estiverdes em mim, guarde esse versículo no seu coração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então o nosso papel, havendo antigamente falado pelos profetas aos pais, mas nesses dias revelou-nos através do seu Filho. E o seu Filho, o que ele disse? Permaneça em mim. Vai haver podas,
vai haver limpeza para que aquela vara ela possa florescer, ela possa dar fruto, mas permaneça em mim. E ele vai dizer: se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem, eu vou fazer na vida de vocês. Então, irmãos, olha aqui, acompanha comigo. Quantos profetas que veio no Antigo Testamento? Quantos homens que você vai abrir sua Bíblia e você vai ver lá que o que é profeta, irmãos, a sua essência? Vamos lá. Profeta, irmãos, biblicamente falando, né? Porque hoje, infelizmente, o que mais a gente vê é o termo ser generalizado. Mas, biblicamente falando, a palavra profeta quer dizer aquele que fala em nome de Deus e que alcançou uma inspiração divina, que alcançou uma inspiração de Deus. Isso no grego, né? Quer dizer um intérprete, um porta-voz. Abraão foi um porta-voz de Deus, sim ou não? Isaac foi um porta-voz de Deus, sim ou não? Jacó foi um porta-voz de Deus, sim ou não? Davi, Samuel, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Abacuque, Malaquias. Vamos lá, queridos. Todos esses homens foram porta-voz de Deus para aquela nação. Quantas exortações, quantas coisas que Deus falou com eles, e às vezes até exemplo, né? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Olha isso, para mostrar para o povo de Israel que eles estavam se prostituindo, e mesmo assim Deus continuava amando eles. O profeta sentia na pele. E quando ela ia embora, vai atrás de Oséias, ama ela. Deus estava mostrando para aquele povo o que Deus faz conosco. Porque às vezes nós vamos embora, e quem vai atrás de nós, senão o próprio Deus? Sabe aquela vontadezinha que vem dentro de nós? Sabe aquela vontade que do nada surge dentro do próprio Deus, que está nos procurando? Lembra de Adão, quando a Bíblia fala que Adão havia pecado juntamente com a sua esposa, e a Bíblia fala que a voz veio no jardim e perguntou: aonde você está? Óbvio que Deus sabia aonde Adão estava. Óbvio. Mas é porque Deus, ele sempre quis e prezou por um relacionamento íntimo com o ser humano. Então, irmãos, agora, olha, entenda algo. No Antigo Testamento, o profeta recebia uma palavra e entregava sobretudo para a nação. Agora, através do Filho, a palavra foi encarnada. João não vai dizer isso, abre sua Bíblia aí comigo. A palavra, ela foi encarnada. João, essa talvez eu posso dizer que é a maior revelação que eu vejo na Bíblia que Deus deu a um homem. Através da vida do apóstolo João, olha o que ele diz: no princípio ele era o Verbo, no princípio ele era a palavra, ele estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo
outro homem era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vamos lá, irmãos. Palavra revelada, palavra que era entregue aos profetas no Antigo Testamento. Agora, aqui a Bíblia está dizendo que o próprio Cristo veio e encarnou. Ele veio trazer a verdade do Pai. Ele veio trazer a possibilidade do homem ter esse relacionamento com Ele. E aí a gente volta, irmãos, do tema: quem vai entrar na nuvem? É bom nós lembrarmos que lá em Êxodo a gente viu que não pode ser de qualquer maneira. Entende? Não pode ser assim de qualquer maneira, irmãos. Engana-se quem pensa que vai ser de qualquer jeito. Quem vai entrar na nuvem? Olha, lá em Êxodo a gente leu: tem trovões, relâmpagos, sonido de buzina e um monte fumegado. Então é interessante, irmãos, que quando a gente vai lá em Apocalipse capítulo 4, a gente vai pegar algumas referências do trono de Deus que se encaixa perfeitamente com a mesma forma que havia estado naquele monte ali com Moisés. Apocalipse 4, vamos lá. Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 anciões. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões. Agora sim. Vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saiu o quê? Saiu o quê, irmãos? Relâmpagos. E do trono saíam trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lembra que o monte lá fumegava? Aqui está dizendo: com mais clareza, que ao redor do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos parar por aqui. O que a gente entende, irmãos? Que o próprio trono de Deus desceu naquele monte para conversar com Moisés. Essa é uma verdade. Para dialogar com Moisés. Só que a escolha do povo foi qual? Converse você com Deus. Fale você com Deus. Nós queremos ficar de longe. Moisés subiu. Moisés entrou na nuvem. Moisés conversou com Deus. E olha que interessante, irmãos. E aqui eu quero responder essa pergunta, que é o tema dessa mensagem: quem vai entrar na nuvem? Volta lá no Êxodo. Quem vai entrar na nuvem? Todo o povo viu trovões, relâmpagos e sonido de buzina e um monte fumegado.
E o povo vendo isso retirou-se e foi-se de longe. Entendem? Eu acabei de falar as mesmas características de Apocalipse 4. Agora está aqui em Êxodo. O que eu aprendo com isso? Que aqueles que vão entrar na nuvem de glória são aqueles que não têm dificuldade, ou que anseiam, melhor dizendo, a acessar o céu. Fala assim: eu preciso querer acessar o céu. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, para você entender isso. Versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céus. Que Paulo dizendo: donde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas em si mesmo. Aqui Paulo está dizendo que a nossa pátria, a nossa cidade, não é essa aqui. A nossa cidade é os céus. Embora nós ainda permanecemos aqui, somos cidadãos aqui, humanamente falando, mas de verdade, irmãos, em Cristo Jesus a nossa pátria é o céu, e é para lá que nós vamos voltar. Olha o que Paulo está dizendo: a nossa pátria é o céu. 1 Pedro 2,11. Vamos lá. Agora aqui Pedro, olha o que Pedro está dizendo. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Como o quê? Peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Peregrinos, forasteiros. Estamos, mas não somos. Essa é uma verdade. Esse mundo aqui, irmãos, não é para nós, no sentido de sistema, no sentido das concupiscências carnais, no sentido de perdições. Não, isso não é para nós. A nossa morada, a nossa pátria, o lugar onde Deus preparou para nós é os céus. João 14:1, eu nem coloquei esse versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou vos preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. A Bíblia diz assim, olha: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu gosto da tradução, irmãos, da King James, porque no lugar desse mundo aqui fala que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração. Na King James fala assim, olha: tudo fez formoso no seu tempo, também pôs o desejo pela eternidade no coração dele, sem que o homem possa cobrir a obra de Deus que fez desde o princípio até o fim. Então, irmãos, sabe quando nós precisamos? Sabe quando nós estamos assim,
Eu já até falei um pouquinho sobre isso. Sabe quando nós estamos cansados, a verdade é essa, das coisas desse mundo? Sabe quando nós olhamos assim e falamos assim, olha, isso não me satisfaz, aquilo não me satisfaz, isso não me satisfaz, isso não tem sentido para mim. Porque na verdade o que nós ansiamos é a eternidade, é os céus. Nós somos criados para ter contato com os céus. Por isso que Pedro está dizendo, olha, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. Por isso que Paulo disse aos Filipenses, olha, a cidade de vocês não são aqui, é os céus. Então, irmãos, quem vai entrar na nuvem de glória? Senão aqueles que querem acessar os céus. Ora, foi para isso que eu fui criado, é para isso que eu tenho que viver. Quantas pessoas, irmãos, que vivem uma vida, sabe, distante de Deus, que não aceitam ou que terceirizam o entrar nessa nuvem de glória, o conhecer a Deus. O Billy Hunter vai dizer no seu livro, Conhecer a Deus, que essa é uma característica importante de cada um de nós, e que nenhum de nós vamos conhecer a Deus na sua totalidade, mas que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o desejo de conhecê-lo será aguçado no nosso coração. Quem vai entrar na nuvem de glória? Senão aqueles que entenderam que a sua pátria não é aqui. Então, irmãos, essa responsabilidade é minha, é sua. Eu não consigo entrar em uma nuvem de glória para a cidade com os meus filhos, e eu jamais devo comparar. Entende? Olha, eu estou entrando na nuvem de glória e você não, jamais. Porque o nosso relacionamento, irmãos, é pessoal. O nosso relacionamento, irmãos, embora a gente tenha que incentivar, mas a responsabilidade recai sobre cada um de nós. Incentivo faz parte, mas veja bem, nós precisamos entender, essa é uma responsabilidade individual. Uma outra coisa que nós precisamos aprender, quem vai entrar na nuvem de glória? A primeira, aqueles que querem acessar os céus. A segunda, aqueles que não têm medo da morte. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer, irmão, no versículo 19 do capítulo 20 de Êxodo, que eles falavam assim: nós não queremos, porque se nós fizermos isso, nós vamos morrer. E eles estavam com medo da morte. Eles estavam com medo de morrer. Isso quer dizer o quê? Se morrer, Moisés, morre você para lá. Nós temos, entre aspas, amor à nossa vida. Se você quiser acessar a Deus para lá e morrer para lá, o problema é seu. Só que não, irmãos. Você não vai ver, olha aqui, você não vai ver Moisés morrendo por isso. Você não vai ver Moisés morrendo porque conversou com Deus. Você vai ver Moisés descendo do monte com seu rosto brilhando, porque a glória de Deus transparecia no rosto de Moisés. E uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais eu gasto a minha vida com Deus, mais eu sou transformado à semelhança de Deus. Acompanhe comigo, irmãos. Quem está entendendo isso? Aqueles que não têm medo da morte. Olha só, Deus não quer te matar, irmãos. Vamos lá.
Deus ele não quer te matar. Se Ele quisesse matar você, Ele já tinha matado. A verdade é essa, porque Ele é o dono da vida. Lamentações 3, 21, 22, 23 vai dizer o que, irmãos? Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs, e ela é a causa de nós não termos sido consumidos. Agora aquele povo estava com medo de entrar diante de Deus e morrer. Então, irmãos, eu aprendi que aqueles que não têm medo da morte é aqueles que vão acessar a vida, é aqueles que vão adentrar aos céus, é aquele que vai adentrar na nuvem de glória, que vai entrar diante do Senhor e se falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador, eu sou falho, mas o seu sangue é poderoso, me purifica. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Eu estou caminhando para o final, irmãos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achar-la. João 12, 25. Vamos lá. Aqui, olha, Mateus 16, 25. Quem perder a sua vida, achar-la. João 12, 25. Agora, quem ama a sua vida, perder-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. E não tem mais o que mata o corpo. Não tem mais o que? Os que matam o corpo. E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, aqueles que não têm medo da morte, é aqueles que vão acessar o reino dos céus, é aqueles que vão adentrar na nuvem. 1 Coríntios 15, 45. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 15, 45. Aquele, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual? O terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Qual o terreno? Olha isso, irmãos. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim,
como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você pode dar um glória a Deus? Sim, irmãos, glória a Deus por isso. Sim, Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa. Em Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue dele e herdamos o livre acesso diante do Pai. E agora eu digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porém convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte e a vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória o nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho pelo Senhor não é vão. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender? Que aqueles que vão adentrar na nuvem, na glória, que vão adentrar nos céus, que vai acessar esse lugar, é aqueles que querem acessar de verdade o céu, aqueles que não temem a morte, que não têm medo da morte. É tão interessante, irmãos, que se nós tivermos medo de alcançar esse lugar, nós não vamos. Nós não vamos. Porque a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o contexto vai dizer que o medo é de ficar fora da presença de Deus naqueles dias. Então, irmãos, quantos de nós estamos gastando a nossa vida a fim de poder dizer: eu estou gastando a minha vida e estou entrando nessa luta, estou buscando essa revelação? Porque quando eles disseram assim: olha, vai você, porque senão nós vamos morrer. É porque a expectativa deles era nas coisas terrenas. Eles estavam buscando coisas aqui. Eles queriam viver coisas aqui. Se você for buscar a história da igreja, todos aqueles que tiveram uma relevância no Evangelho, todos eles, aqueles que passaram pelo martírio, eles não tiveram medo da morte. Se você pegar a história de Estevão, que é o primeiro mártir de Cristo, está lá em Atos 7. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Atos 7, 52. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Aqui, depois que Estevão já tinha feito até o discurso, 52, a Bíblia fala assim: olha, finalzinho do seu discurso, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Lembra do versículo que nós lemos? Havendo os nossos pais tendo ouvido pelos profetas, mas os nossos pais perseguiram os profetas. Olha o que Estevão está falando: até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo.
qual vós agora fostes traidores e homicidas. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Olha a raiva que esses homens estavam. É assim que eles estavam. Eu leio a Bíblia assim, irmão. Quando falo as coisas, eu fico dando. A gente tem que entrar no ambiente. Com raiva dele. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas ele, Estevão, olha o que a Bíblia está dizendo. Estando cheio do quê? Irmãos, vamos lá. Você está comigo? Estando cheio do quê? Do Espírito Santo. Fixando os olhos do quê? Do céu. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando a cidade, apedrejaram. E as testemunhas dispuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Depois lê a história, a passagem toda aí de Estevão, diácono da igreja de Cristo. Olha o que esse homem fez. As pessoas enfurecidas, com pedras nas mãos para matá-lo. Sabe o que ele falou? Eu vejo os céus abertos. Eu estou vendo meu trono de glória. E não estava preocupado, irmãos, com as coisas desse mundo. Ele disse: o que eu quero que você entenda. Eles não estavam preocupados com quem estava com uma pedra maior ou ponte aguda. Eles não estavam preocupados com isso, irmãos. Quem vai me apedrejar primeiro? Ele só estava preocupado com uma coisa: olhar para o céu. O nosso problema, irmãos, é que nós nos preocupamos com as coisas desse mundo e esquecemos de olhar para os céus. E paramos de olhar para os céus. Paramos de olhar para Deus. Paramos de gastar nossa vida com Deus. E aí as coisas tendem a piorar do ponto de vista humano. Porque, irmãos, todos nós seremos provados como o ouro é provado no fogo. É a prova da nossa fé. E aí, nesse momento, o que nós vamos fazer? Voltar-se para Deus. Não é errado fazer isso. Mas o interessante é que, mesmo no momento de dificuldade, no momento de bonança, você permaneça olhando para Jesus, gastando sua vida com Ele, no momento triste, no momento alegre. Não espere chegar as dificuldades para você se lançar em Jesus, para você entrar na nuvem de glória, porque a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa acesso a Deus. Irmãos, eu vou morrer e vou continuar pregando essa palavra. Gaste a sua vida com Jesus. Gaste a sua vida com Cristo. Ah, pastor, como que eu faço? Leia a sua Bíblia, ore, jejue pelo menos uma vez por semana, e você vai perceber que quem distanciou de Jesus foi você, não foi Ele. Quem deu lugar, deu margem para a ansiedade entrar no seu coração, para as tristezas desse mundo entrar no seu coração. Por quê, irmão? Porque você colocou expectativa nas coisas desse mundo. Você não vai ver Estevão falando: não faça isso comigo, porque eu sou um cara bom. Não, irmãos. Os caras rangiam o dente, um leão. E sabe o que Estevão falou? Eu vejo os céus abertos
e aquele semelhante ao Filho do Homem de pé. Irmãos, vamos lá. Quem de nós estamos nesses dias gastando a nossa vida com Jesus, preocupados em entrar na nuvem? Nós estamos preocupados em pagar a conta, estamos preocupados com o boleto, estamos preocupados com tudo, e somos consumidos por essas coisas. Irmãos, deixa eu te falar, dívida vai ter sempre, boleto você sempre vai ter, mas se você, irmãos, gastar a sua vida com Jesus, Mateus 6,33 vai dizer: ei, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vêm nos versículos anteriores: o de vestir, o de comer, um lugar para você colocar sua cabeça para dormir, sabe, a sua família bem, a sua vida indo tudo bem, do ponto de vista de Deus. Todas essas coisas Deus vai fazer. Quem vai entrar na nuvem de glória? Terceirizamos antes, sabe, terceirizamos. Sabe como nós terceirizamos? Passamos a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem pegar a Bíblia, e nesses dias, sem orar, sem jejuar, nesses dias, sabe o que acontece, gente? Eu estou falando, vai você, Moisés, entra lá no meu lugar, mas no domingo eu sou Moisés. Por quê? Porque no domingo tem 2 horinhas para eu gastar com Deus. Irmãos, se você comer comida somente no domingo, você vai morrer de fome. Deus tem alimento diário para você. Lembra do maná? Não era diário. Maná era diário. Todos os dias Deus tem uma revelação para mim. Todos os dias Deus tem uma revelação para você. E se você chegar no final do dia e você falar assim: eu não fiz o que eu deveria ter feito, Jesus é misericordioso para te alcançar de novo. A minha oração nesses dias, queridos, é: Senhor, eu quero conhecer o seu coração, eu não quero mais nada. Às vezes, as pessoas olham para nós e falam assim: às vezes falta uma missão para você, irmão. Uma missão de quê? Sabe, queridos, eu não tenho mais o que correr atrás, eu não tenho mais outro desejo a não ser conhecer Jesus. Se Ele me dá, sabe, queridos, além do que eu já tenho, tudo lucro, irmãos. Tudo lucro. Só de eu estar respirando, sabe, queridos, talvez você não consiga enxergar, mas há 25 anos atrás eu estava pensando em tirar minha vida. Sabe, há 23, 24 anos atrás estava preso no mundo das drogas, sabe, queridos, pensando em jogar na frente do trem e acabar com tudo. Mas um dia Ele segurou na minha mão, e hoje, queridos, sabe para que eu vivo? Eu vivo para glorificar o nome de Deus, eu vivo para conhecer Jesus, eu quero entrar nessa nuvem. Como é? Tem trovões, não tem problema. Tem relâmpagos, não tem problema, está vindo dele. Sabe, o monte está fumegando, eu quero entrar, eu quero conhecer Jesus. Agora, só a gente cantar uma canção no domingo é muito pouco, irmão. Você precisa, irmãos, viver uma vida para conhecer Jesus. Conhecer Ele, entrar na nuvem de glória. Jesus, Ele quer se revelar, irmãos. Não foi à toa quando a gente fala assim: olha, que os grandes homens não tinham amor à sua vida. A história vai dizer que Pedro, os historiadores, principalmente Jerônimo, ele fala no seu livro, tem esse livro, John Fox fala que Pedro, quando ele estava indo embora de Roma por volta de 60 depois de Cristo, 65 depois de Cristo, porque a multidão, os cristãos que estavam em Roma falaram com ele: foge, porque Nero está querendo a sua cabeça. E a história vai dizer, queridos, que quando Pedro chegou do lado de fora da cidade, ele teve uma experiência onde ele encontrou com Jesus vindo de encontro a ele, e ele perguntou:
Aonde vai? Assim, em latim, quo vadis Domini. Aí, Jesus Cristo responde para ele: estou voltando para Roma para ser morto, para ser crucificado. E a história vai dizer que ele percebeu que essa é a vontade de Deus para ele. Ele voltou para Roma e morreu crucificado. Mas na hora da sua morte ele falou: não me crucifique como mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como ele. Sabe, irmãos, Paulo, decapitado também em Roma, ficou ali na masmorra alguns meses, até anos. Estava lendo a passagem de Timóteo, onde ele fala: manda Timóteo vir depressa. Fala com Timóteo: vem depressa. Aí no final da sua vida ele pede os pergaminhos, os livros e a capa. Um cara que pregou o evangelho para tantas cidades. Sabe que ele tinha uma contribuição enorme no final da sua vida? Era ele quem? Era ele, Deus. O que ele tinha? Deus. Abandonado, ele fala assim: olha, Deus me desamparou, foi para longe. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, mas o Senhor o paga pelo que ele fez comigo. No final da nossa caminhada, irmãos, é só nós e Deus. Quando a trombeta soar, quando Ele nos chamar para estar com Ele, Ele não vai chamar, queridos, olha, da forma que nós pensamos, olha, não. A Bíblia fala que Ele vai nos chamar pelo nome. Pelo nome. Uma coisa que eu aprendi, irmãos: Deus, Ele quer coração quebrantado. Deus, Ele não quer performance. Deus quer coração quebrantado. A igreja não precisa de entretenimento. A igreja precisa de Jesus. A igreja não precisa de uma pessoa para entreter ela. Palavras que não vai acrescentar nada. A igreja precisa de Jesus, irmãos. A gente precisa voltar para Jesus, na sua essência. E aqui eu finalizo mais uma vez dizendo aquilo que ao longo desses 4 anos eu tenho falado: volte a buscar pela presença de Deus. Gaste a sua vida com Jesus. Conheça Ele. Pela manhã, antes de qualquer situação, antes de qualquer preocupação, pense nele. Se jogue nele. Conheça o coração dele, porque Ele está se revelando, irmãos. Ele está se revelando, Ele está falando. Nesses dias, havendo falado antigamente pelos profetas aos pais, nesses dias Ele fala pelo Filho. E aqueles que têm ouvidos, ouçam que o Espírito diz a Deus. Fique sobre os seus pés.